Olá, pessoal. Nesse segundo momento, em relação ao texto sobre o caso da vara, por isso que eu passei aquele conto, porque no nosso próximo conteúdo a gente iria ver justamente a respeito dos tipos de sociedade, né? E aí nessa primeira pergunta, ele em relação à imagem, né, que vocês estão vendo, são várias mãos. E vocês podem perceber, dá para perceber na imagem que são vários tipos de mão, né? Tem mão de mulher, tem mão de criança, tem mão de gente branca, gente negra, gente parda, gente amarela, mãos mais finas, mãos mais grossas. E aí ele diz assim: o que você entende por sociedade? E aí, é muito pessoal, obviamente, mas de modo geral a gente pode entender a sociedade como um local em que é habitado várias pessoas diferentes e que do mesmo jeito que existem pessoas que respeitam essas diferenças, existem pessoas que não respeitam essas diferenças. E a gente tem que entender que a sociedade também é composta por pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, pessoas que têm empregos melhores, pessoas que não têm. Então, ela é muito mista. A sociedade, de forma geral, ela não é homogênea, ela é totalmente heterogênea. Existem culturas que diferenciam elas, existem religiões que diferenciam também, né? Então, a gente tentar resumir a sociedade é muito complexo, porque existem vários tipos de sociedades, né? E aí na segunda questão tem a seguinte pergunta: que relação você estabelece entre a imagem e o conceito de sociedade? Foi aquilo que eu disse, né? Que a sociedade ela é muito distinta, diferente, ninguém é igual, todo mundo é diferente, todo mundo pensa de forma diferente, até os gêmeos, mesmo as pessoas sendo gêmeos, eu já disse isso para vocês em sala. Mesmo as pessoas sendo gêmeas, elas são diferentes, né? E aí, na terceira questão tem: o que caracteriza a vida em sociedade? Eu poderia citar aqui que são as regras, né? Você entende que para entrar na escola você precisa entrar de determinada forma. Você entende que para ir para um banco você precisa encarar uma fila. Isso são regras para conseguir conviver dentro da sociedade. Porque se não tem regras, haveria um caos. Imagina aí se todo mundo pudesse fazer o que desse. Seria bom? Todo mundo acha que sim, né? Mas provavelmente não. Porque se você não segue regras, se você quer fazer tudo o que quer, e consequentemente as outras pessoas também vão poder fazer tudo o que quer, existem pessoas que querem fazer muitas coisas ruins. E se a gente pode estar aberto para fazer nossas coisas, essas pessoas também estarão, né? Imagina o caos que seria a sociedade se pudesse roubar, se pudesse machucar os outros e não ter nenhuma punição. Então seria um caos. Então o que rege a sociedade são as regras, né? O que caracteriza a vida é as regras. Às vezes é chato seguir regras na escola, com certeza, mas é essencial para que vocês possam se acostumar que na vida de vocês, na vida em sociedade, vocês não vão poder fazer o que vocês querem, né? Tem regras a ser seguidas justamente para organizar a sociedade. Como existem regras, por exemplo, para entrar em determinados locais. Por exemplo, tem hospital que chega num determinado momento que você não pode entrar com a roupa curta, você tem que andar mais protegido para não se infectar com as coisas que tem lá. O médico ele não pode fazer uma cirurgia de short jeans e uma regatinha. Ele tem que estar de máscara, tem que estar de touca, ele tem que estar totalmente protegido. Nós, professores, temos que estar de fardas para representar a escola e também para conseguir distinguir a gente dos alunos, né? Na quarta questão tem a seguinte pergunta: em sua opinião, a sociedade em que você vive é inclusiva ou exclusiva? Como assim, inclusiva ou exclusiva? Inclusiva é uma sociedade que respeita as diferenças, principalmente em relação às pessoas idosas, às pessoas com deficiências, às pessoas negras, que até hoje sofrem muito racismo, né? Inclusiva no conceito de tratar homem e mulher da mesma forma, de ter o mesmo respeito, nesse sentido de ter o mesmo respeito, né?
E ela é exclusiva quando ela não aceita essas diferenças. Então, eu poderia dizer aqui que ela é as duas coisas. Há momentos em que a nossa sociedade é extremamente inclusiva. Quando, por exemplo, a gente tem alunos com autismo na sala de aula, a gente tenta ajudar os alunos com as mais diversas dificuldades, porque alguns têm uma capacidade de concentração menor. E aí a escola se torna inclusiva, a sociedade se torna inclusiva quando ela disponibiliza locais em que é possível o acesso de pessoas com deficiências, em que há intérpretes para ajudar os surdos, em que há pessoas cegas que possam andar tranquilamente nas ruas sem que haja buracos para elas caírem, em que haja rampas para os cadeirantes. Assim ela é inclusiva. Ela é exclusiva quando não dá meios para que essas pessoas com deficiências ou com outras diferenças possam viver com tranquilidade na sociedade. Então, por isso que às vezes é inclusiva e às vezes é exclusiva. Na quinta questão, como você percebe a sociedade em relação ao indivíduo? Essa daí a gente pode pensar até no conto, que veja o peso da profissão, isso da sociedade, em relação ao Damião, que seria o indivíduo. Há um peso muito grande. Ele só iria seguir a profissão de padre porque os pais obrigaram, porque era uma profissão de prestígio, não era uma coisa que ele queria. Então, a sociedade ela tem muito peso nas relações individuais das pessoas. Justamente é por medo do que as pessoas vão falar, do que vão pensar, né? Tanto em relação à sociedade daquela época, em relação às pessoas negras. Qual era a relação? De escravidão, né? Então, naquele tipo de sociedade, naquele ano, em 1850, no período da escravidão, os negros tinham uma posição bastante inferior em relação aos brancos. Isso é um tipo de relação de sociedade e indivíduo. Outra relação que é possível perceber, de que os homens podiam trabalhar e as mulheres não, né? Então isso mudou muito hoje em dia, mas hoje a gente pode encontrar outros tipos de relações em indivíduo, né? Na sexta questão tem assim: você acredita que o comportamento de uma pessoa pode afetar toda a sociedade? Gente, não existe prova maior de que se uma pessoa cometer um erro pode afetar toda a sociedade. Não existe prova maior do que o que a gente está vivendo agora. Porque se uma pessoa é irresponsável e sai na rua e não está respeitando a quarentena, e não está usando máscara, e não está usando álcool em gel, não está lavando as mãos, não está fazendo tudo que é necessário, o que é que está acontecendo? O vírus está se espalhando. Então, uma pessoa irresponsável, ela é capaz de afetar as pessoas responsáveis, ou seja, o comportamento de uma pessoa pode afetar toda uma sociedade. Se ela não se prevenir, ela pode acabar infectando uma pessoa e aí essa pessoa vai infectando outras e assim sucessivamente. Então, nesse momento a gente está vivendo justamente isso, né? Nessa individualidade. Num momento como esse, não tem como a gente agir como se houvesse só a gente no mundo. É necessário pensar em todo mundo. Nessa quarentena, a gente precisa ser responsáveis dos nossos atos. E na sétima questão, como você acha que a sociedade interfere nas escolhas da vida de alguém? Como eu já havia falado aqui, né, na decisão da profissão, muita gente deixa de fazer o que gosta, fazer uma coisa que a sociedade acha interessante. Muita gente, em relação à quarentena também, né? Ela interfere na sociedade a partir do momento em que ela não pensa na saúde dos outros, que ela só pensa na dela. E aí o vírus pode se espalhar muito rápido quando a pessoa só pensa nela, porque ela não se cuida e pode infectar outras pessoas. Vocês estão percebendo que os assuntos estão cada vez mais complicados, né? Mas qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram discutir a respeito desse vídeo, vocês podem comentar aí ou mandar mensagem, que aí a gente vai estar tirando as dúvidas, tá bom? Mas no mais é isso.
Eu trouxe mais ou menos uma discussão a respeito dessa página 40, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem.